Professor da era digital. Diferentes áreas do conhecimento na era digital. Oi, tudo bem? Você já parou para pensar que as diferentes áreas do conhecimento têm também lugares específicos nesse processo de inovação que as novas tecnologias, as tecnologias do século XXI permitem? Pois é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com você hoje, fazer algumas reflexões, ter alguns pontos de partida, tanto pensando em ferramentas utilizáveis, educação formal como um todo e construção de conhecimento. Olha só, quando eu falo em áreas do conhecimento, é quase que uma percepção direta pensar assim, peraí, a gente está falando em tradicional ou inovador? A gente está falando em tradicional versus inovador, um contra o outro? Ou a gente está falando em tradicional complementado pelo inovador? Bem, a gente tem aí muitas teorias e pesquisas que já foram referidas e já foram sistematizadas ao longo do tempo, dando conta para a gente da diferença que é colocar o tradicional em choque com o inovador, ou seja, colocar o versus aí um contra o outro, ou colocar um com o outro, combinados. A diferença é que, obviamente, se nós conhecemos ambiente de ensino, de trabalho, ambiente familiar, ambientes sistematicamente tradicionais, para que a gente insira ações inovadoras, a gente precisa primeiro familiarizar as pessoas envolvidas nesse processo como um todo e observar quais são os pontos de equilíbrio, quais são os ganhos, quais são os benefícios, qual é, de fato, a relação custo-benefício de inovar. E aí a gente tem uma escolha que parece mais equilibrada justamente e que tem se comprovado como mais equilibrada nas pesquisas, que é esse combo, essa mistura, essa complementação que o inovador consegue fazer se integrando, permeando aos sistemas, os métodos, os ambientes tradicionais de trabalho, de estudos, familiares, afetivos, por que não, né? E aí, com base nisso, a gente precisa pensar um pouquinho, ou é bem interessante que a gente pense um pouquinho sobre autonomia. Quer dizer, antes ainda dessa ideia global do não embate, mas do complemento entre tradicional e inovador, entender autonomia, o que é e como se constrói. Também ao longo de nossa formação e ao longo de nossas vidas, com certeza nós vamos ouvir, e já ouvimos muitas vezes, a palavra autonomia, né? Seja como substantivo autonomia, seja como qualificador adjetivo autônomo. E a ideia é que a gente tem, num âmbito mais geral, a percepção de que algo autônomo ou com autonomia é o que consegue fazer alguma coisa dentro daquele mecanismo, dentro daquilo que se dispõe, sozinho. E o que é esse ponto de fazer sozinho, pensando em educação? A ideia é, por exemplo, que a gente consiga habilitar estudantes de diferentes faixas etárias, de diferentes faixas dentro da educação básica, a agir localmente, com problemas relacionados à sua situação local, à situação da sua escola, a questões da comunidade local, a questões ao seu redor. Bem, e se a gente fala em autonomia para esses estudantes, o que a gente está dizendo também? Construção de cidadania. Quando o sujeito, quando o indivíduo consegue fazer sozinho, no sentido de ter a percepção de qual é o problema, quais são as hipóteses possíveis e quais são os testes, as ajudas necessárias ou os caminhos testáveis para se chegar à realização de uma ação, a gente está conferindo e está percebendo um processo de geração de autonomia. E essa geração de autonomia é conseguida por intermédio da inovação dentro dos estudos, dentro das estruturas que englobam as diferentes áreas do conhecimento. Bom, em termos curriculares, a gente costuma separar as áreas do conhecimento em
matemática, ciências humanas, ciências da natureza e linguagens. E todas elas podem representar diferentes interfaces da relação indivíduo-grupo e conhecimento específico. E tudo isso tem a ver com geração, construção, consolidação de autonomia, quer dizer, de fazer juntos ou de perceber problemas juntos, mas que haja ações individuais que se completam, que conseguem dar a estratégia ou o caminho todo para que uma ação seja realizada, uma ação interventiva para um problema local, por exemplo, né? E isso é importante quando a gente pensa assim, olha, para trabalhar com as diferentes áreas ou para entender, para conhecer as diferentes áreas, a gente tem hoje um repertório dentro da internet maravilhoso de conceitos, de fatos, enfim, de ideias consolidadas a respeito do conhecimento construído até agora. Esse conhecimento construído está todo à disposição para acesso, para acessibilidade de todos que desejem fazê-lo. Agora, a gente tem aí um processo ainda em andamento que é entender assim, como é que eu conhecer o que alguém já fez sobre um determinado tema, me apropriar do que essa pessoa já fez, dando crédito para essa pessoa e daí gerar a minha contribuição ou o meu trabalho para além disso. Ou aplicar o que uma pessoa já fez, contando que ela já fez isso, dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas necessidades. Essa é a grande diferença, ou é o grande parâmetro, o grande balizador entre pesquisa e plágio. Pesquisa se solidifica de uma maneira bem simples assim e direta, quando a gente busca informações, conhecimento já construído a respeito de um tema ou problema que a gente precise trabalhar ou solucionar, ou minimizar, pelo menos, né? E aí, a partir disso, e dando crédito a quem de fato deve ser creditado com esse tema, com essa ideia, com esse conhecimento, a gente aplique na nossa situação local. Então, quer dizer, a diferença entre pesquisa e plágio está ou na simples reprodução sem dar crédito a quem já o fez, isso é plágio, ou na apropriação cuidadosa e respeitosa da propriedade intelectual do outro, dando referência e fazendo aplicação para a área do conhecimento. E isso é um item que faz parte de todas as áreas do conhecimento ou que é englobado em todas elas, a diferença entre pesquisa e plágio, né? E aí, a pergunta também que se coloca depois, né, para além dessa ideia mais global de pesquisa e plágio, é qual é o lugar de cada área do conhecimento na educação do século XXI e qual é o uso produtivo das TICs, das tecnologias de informação e comunicação, hein? Ou como é que a gente pode se valer das tecnologias de informação e comunicação para que haja um lugar produtivo e responsável de cada área do conhecimento na educação do século XXI. Quer dizer, dividido em áreas do conhecimento ou em disciplinas, como é que a gente procura o uso de estratégias e o uso de interfaces, de propriedades, de elementos da tecnologia do século XXI para o desenvolvimento do conhecimento nas nossas áreas? Bem, existe, inclusive, né, um conjunto, um combo de ferramentas que podem fazer assim. Vamos pensar na ideia de escrever um texto. Eu posso escrever um texto à mão, como ainda exigem aí os processos seletivos na sua maioria, né, no Brasil. Eu posso escrever um texto digitando. Agora vejam, o fato de eu ter esses diferentes suportes para onde escrever o meu texto, não significa necessariamente um uso produtivo das tecnologias. Pode ser, mas pode também ser apenas uma substituição sem o entendimento do que isso signifique ou da mudança de tempo, de formatação, de quantidade de caracteres cabíveis e tudo isso,
né? A ideia para que a gente tenha um lugar específico para cada área do conhecimento dentro das inovações tecnológicas é, de fato, transpor isso para as atividades do dia a dia, seja para experiências, experimentos relacionados ao meio, às situações que demandam intervenção dentro daquele grupo social, seja para questões de discussão mais global. Então, obviamente, vai depender do que se tem de conhecimento construído, do que se tem de acesso a conhecimento construído em cada área, para que a gente faça essa escolha mais produtiva. Do que depende também? De faixa etária, de estrutura disponível, de outras possibilidades. Aliás, falando em estrutura disponível, é muito legal a gente entender, porque quando a gente fala em novas tecnologias, século XXI, tudo isso, parece que tecnologia é só e apenas essa ideia das inovações, essa ideia da interface e do mundo virtual, né, das telas e tudo isso. É importante que a gente entenda que, inclusive, principalmente, o lápis foi uma grande descoberta, foi uma grande inovação tecnológica e continua sendo. Então, essa ideia da integração do tradicional com o inovador para gerar autonomia e para a gente conseguir observar bem cada área do conhecimento com a sua especificidade e com a sua ligação no meio da tecnologia contemporânea, faz com que a gente tenha um caminho de raciocínio que respeita a historicidade, que percebe o caminho feito até agora, né? Até chegar a nós. Bem, e aí? Diante desse cenário, que tipo de mediações nós podemos fazer em termos de cada área do conhecimento? Pesquisa em cada área e inovações. Quer dizer, a gente procurar conhecer quais são as pesquisas desenvolvidas e quais são as linhas, as áreas de pesquisa desenvolvidas na nossa área do conhecimento, faz diferença para pensar o tipo de intermediação que a gente vai fazer para os nossos estudantes. Porque as pesquisas caminhando em cada área sempre vão mostrar para a gente nortes, recortes, possibilidades, exemplos, aplicações que já deram resultados de um jeito ou de outro em vários lugares. E uma situação bem legal, bem bacana da gente evidenciar sempre é do físico pesquisador Marcelo Gleiser. É uma ideia que ele trouxe já faz alguns anos e que é muito utilizada quando a gente quer separar hipótese e teoria. O senso comum faz muito essa afirmação, fala, isso são só teorias, como se não fossem consolidadas, comprovadas, como se fosse alguma coisa que não é para dar muita importância, não é para dar muita bola, né? E ele diz, calma, olha só, pensa comigo, o senso comum, na verdade, usa teoria, a palavra teoria aí, em lugar da palavra e do conceito de hipótese. Quando a gente diz no senso comum, isso são só teorias do tipo, não dá para dar muita credibilidade porque a gente não sabe se funciona, a gente está, na verdade, falando das hipóteses que não foram testadas, pesquisadas, refutadas ou comprovadas. Então, sempre que a gente pensar que isso não é muito crível, pensa que é uma sequência ainda de hipóteses. Quando se trata de utilizar a expressão, a palavra teoria, é porque a gente está falando de algo que já foi testado, já foi verificado e comprovado. E mais ainda, que recobre uma série generosa de situações dentro daquela área para conseguir descrevê-las, contextualizá-las ou caracterizá-las. Então é bem importante ter isso como exemplo. Quando a gente fala em exemplo de inovação, condução de ações pela experiência prévia, é bem importante ter em mente o seguinte, um exemplo de inovação é sempre alguém ou alguma ação que captura um uso novo de algo que já existia, ou um uso novo de algo novo, mas para mexer, para trabalhar com um problema, com uma situação que já existe. Por exemplo, quando começaram
as aulas virtuais e todo o processo de aprendizado, ensino-aprendizado à distância, qual foi o desafio? Trazer para uma sala de aula, que pode ser o lugar que você quiser, a situação em que você estiver mais à vontade para fazê-lo, todo o repertório e toda a didática que se podia fazer ao vivo. E mais ainda, qual é o mecanismo, qual é a ferramenta utilizada? As ferramentas são essas interfaces promovidas pelas novas tecnologias, pelas tecnologias de inovação e comunicação. Então, essas tecnologias servem para o nosso trabalho no dia a dia e para as intervenções que a gente precisa, por exemplo, para fazer a educação chegar mais longe, para fazer a nossa construção do conhecimento chegar mais longe. Também são as tecnologias de informação e comunicação que possibilitam a divulgação mais ampla e sistemática de ações pela experiência prévia, a divulgação e o acesso a diferentes experiências de pessoas que, quem sabe, e de situações que a gente nem ouviria falar ou demoraria muito mais tempo, não fossem as TICs. Então, nesta aula, a gente procurou aí desenvolver alguns raciocínios relacionados às tecnologias de informação e comunicação, a sua referência, correlação com a sala de aula, com a educação formal, nas diferentes áreas do conhecimento. Claro, de maneira global, pensando em hipóteses, teorias, aplicações de resolução de problemas locais, com base na inovação que pode permear em maior ou menor grau aquilo que é tradicional para conferir autonomia aos indivíduos, para que estes possam agir coletivamente. Bons estudos!